De volta com o nosso Super Vitrine Revista. E agora o assunto, gente, é sério. Atenção, mamães, papais que nos assistem nesse momento, criançada também, viu? De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 340 mil crianças brasileiras entre 5 e 10 aninhos estão obesas, gente, e fazem acompanhamento aí pelo SUS. Essa condição influencia diretamente na saúde e também na qualidade de vida dessas crianças. Pra gente falar mais sobre esse assunto e como resolvê-lo, hoje eu recebo a nossa super nutricionista, Thaís Castanha. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Paty. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso em te receber. Thaís, o assunto é a obesidade infantil. Essa obesidade infantil é genética, é hábito, é um pouquinho dos dois? Como que é? É um pouquinho dos dois, Paty. Eu falo que a genética ela influencia 20%, mas os hábitos influenciam muito mais. Então, como é a alimentação dentro daquela casa, né? Tem outros fatores que são importantes, sedentarismo, essa criança fica muito na frente da televisão, ela brinca, então tudo isso influencia muito. E quando os pais às vezes estão também com um pouco de sobrepeso ou também são obesos, daí tem aquela coisa, a tendência dela, da criança, já coloca isso na cabeça da criança, né? A tendência dela é que ela também seja mais cheinha, seja isso ou aquilo. Mas você está me falando 20% genética e 80% hábitos, então tem como reverter isso? Tem sim. Até porque a criança vai comer o que tem em casa, né? É os pais que decidem o que a criança vai comer. Então, se eles não dão o exemplo, como que a criança vai colocar esses hábitos mais saudáveis na vida? Né? E isso começa desde pequenininho, né, Thaís? Desde pequenininho. O nosso paladar, ele é moldado ainda na barriga da nossa mãe. Sério? Sério, influencia muito. Se a mãe gosta muito de doce, come muito doce, essa criança tende a preferir alimentos mais doces. E daí depois, fora da barriga ali, em relação, por exemplo, a primeira alimentação, ali, os primeiros meses de vida, isso também voga bastante pro restante. É importante, é importante. A partir ali dos 6 meses que a gente começa a introdução alimentar, a gente precisa oferecer de tudo para a criança. A gente precisa, né, oferecer frutas, legumes, tudo no tempo certo, é claro, né? Tem o tempo para que essa criança conheça. Né, para ela saber se ela gosta ou não gosta, ela defina isso, e não a mãe, por exemplo, porque às vezes a mãe não gosta de alguma coisa, aí não oferece para a criança. E aí como que a criança vai saber, né, se é bom ou não? Não, com certeza. E daí também tem aquela questão, a gente fala muito dos adultos, né, reeducação alimentar, tem que ter reeducação alimentar para a criança, isso também vale? Sim, vale. Nunca, de forma alguma, a gente trabalhar com restrição, né? Então, a criança não faz dieta, ela faz uma reeducação alimentar, tá? Não tem como, mas a gente ensina hábitos mais saudáveis. Eu falo que é muito mais a gente colocar alimentos do que tirar. Então, a gente ensinar, mostrar para essa criança a importância de comer uma fruta, a importância de comer uma salada, de comer um legume, o que isso vai proporcionar para a saúde, para o corpo dela. Aí, as pessoas em casa, alguns telespectadores, pais, mães, vão falar assim, mas Patrícia, eu falo com meu filho, com a minha filha, que tem que comer mais verdura. Eu faço lá verdura em casa, eu coloco salada em cima da mesa, sempre tem um verdinho, um tomatinho, um negócio assim, mas a criança não quer, não come. O que é? A gente vence na insistência? Tem que ter muita cautela, porque quanto mais a gente insiste, às vezes é pior. Entendi. Então, procure mudar. Não ofereça nunca a mesma coisa. Só tomate, só tomate, só tomate. Muda, tenta variar. Porque a criança é muito de fase. Uma fase ela tá comendo uma coisa, uma fase ela não tá mais. Então tem que experimentar, tem que, às vezes, montar um prato diferente. Hoje, né, tem várias formas de preparo, fazer diferente, colocar ali junto com outra coisa, para que a criança comece a experimentar. E, claro, não adianta a mãe colocar na mesa e não comer também. Né? Então, todo mundo que tá em casa tem que comer, porque precisa dar o exemplo. Senão, a criança vai achar que aquilo é um castigo. Nossa, por que eu tenho que comer e ninguém come? Ah, entendi. E daí também tem aquela questão, Thaís, em relação a... Por exemplo, não é só o físico, né, da criança. Não. Tem a questão do lado emocional também, essa Muito, obesidade. Muito. E hoje a gente vê muitos casos, né, de bullying por aí. Então, as crianças sofrem muito. Então, é um assunto muito delicado, que a gente tem que ter um cuidado na hora de falar com essa criança, né? A gente tem que estimular de uma forma mais natural possível. Não falar, olha, você tá acima do peso. Vamos tentar brincar mais, vamos comer mais salada. Então, de uma forma mais leve isso, não por obrigação. Porque tudo que é por obrigação não é legal. A criança não interpreta isso de uma forma legal.
E isso pode trazer prejuízos. Aí, quando a gente fala de crianças e tal, nós conversávamos aqui nos bastidores, né, Thaís? Thaís foi uma criança obesa. Sim, fui. Eu comecei a emagrecer ali no início da minha adolescência, pré-adolescência, que eu comecei a descobrir mais sobre a nutrição. Mas lá, naquela época, a gente era revista, não se falava tanto. Mas foi a partir daí, de sofrer com o excesso de peso, que eu me interessei mais pela nutrição. E eu posso provar, né, que a alimentação, ela pode mudar sim. Então, como a gente falou, a genética é 20%, né? Porque eu tenho casos na minha família de pessoas com sobrepeso, mas a mudança de hábito é que vai definir. Mas você tão jovem, com 13 anos, você já tem essa cabecinha também, né? De dar essa virada de chave. Foi total. Porque, assim, naquela época, Paty, não se falava em bullying, mas hoje eu consigo falar disso abertamente, tranquilamente, mas eu sofri muito. Na escola, que nem a gente falou, tem muito essa carga emocional, né? De brincadeirinhas, de musiquinhas. E eu levei isso, na verdade, para o lado bom, eu vou mudar. Então, eu virei a chave e comecei a fazer uma atividade física. Cuidar um pouquinho mais da alimentação. E daí isso te levou a ser nutricionista hoje? Isso. Foi aí que eu me interessei em descobrir o que aquele alimento, o que a gente comia podia proporcionar dentro do nosso corpo, o que aquilo fazia dentro do nosso corpo. E aí que eu escolhi fazer nutrição. Ai, que linda, parabéns. Obrigada. E que a sua história hoje possa inspirar muitas crianças, muitos adolescentes, pré-adolescentes que estão nos assistindo hoje, entendeu? Olha só, gente, você pode com toda certeza também virar a chave, não só pelo aspecto físico, mas também pela sua saúde e pela sua saúde emocional. Isso mesmo. Thaís, minha linda, obrigada pela sua presença, Imagina, viu? eu que agradeço. E até uma próxima. Até mais. Seguindo por aqui... aliás, esqueci de pedir do Instagram, pro pessoal te seguir lá, vai lá. Verdade, é @nutri Thaís com th.castanha. Tem bastante conteúdo legal lá. Isso aí. Inclusive tem a foto do antes e depois lá, né? Tem, eu deixei fixada lá para vocês verem. Da Thaís, quando ela tinha o sobrepeso aos 9, 10 anos de idade. E agora, a Thaís de hoje, nutricionista.